Oi, Deus! Eu tenho uma promessa que corre nas minhas veias que vai ficar tudo bem. Todas as vezes que choveu, parou. Isso não é sobre chuva. Livro de Jó, capítulo 8, versículo 21, vai dizer bem assim: e ele te fará rir de novo, e dará gritos de alegria. Então, a fase que eu estou vivendo hoje não significa nada do que o Senhor pode fazer. Esse dia está sendo especial, porque o poder do Senhor se disponibilizou a atuar nas minhas fraquezas. Eu queria te lembrar, Pai, que eu sou pecador, sou falho, mas estou aqui. Eu não mereço, mas a Tua misericórdia ela é duradoura. Que esse dia, Pai, venha a ser sensacional. Obrigado, meu amigo Espírito Santo. Te amo. Deus. Oi, Deus! Em uma conversa linda com o Espírito Santo, ele disse: eu farei diferente, para que todos saibam que foi Deus. Ele disse mais: eu farei o difícil, para que todos saibam que foi Deus. E ele continuou dizendo: eu farei maior do que os teus pensamentos, para que todos saibam que foi Deus. Eu farei melhor ainda, para que todos saibam que foi Deus. E ele disse, Mateus 9:29, por causa da tua fé vai acontecer. Então hoje eu acordei com uma palavra liberada. Mediante a fase, vai acontecer, porque o Senhor entra em cena. Tenha um ótimo dia, meu amigo Espírito Santo, e obrigado, Deus. O medo faz você ver coisas que não existem. O medo faz você ficar cego para a grandeza de Deus. Você não vê uma vez na Bíblia Deus mandando você ter medo, mas você vê 366 vezes na Bíblia escrito: não temas, para cada dia do ano, até o ano bissexto. Você não vê Deus mandando você ter medo. Você vê Deus dizendo assim: coragem, como ele disse para Paulo. Mas você não vê aqui, palavra de medo. Você vê palavra de coragem. Você vê aqui o pequeno vencendo o grande, o fraco vencendo o forte. Você vê aqui pessoas vencendo coisas que eram impossíveis, mas conseguiram por meio da fé. De repente o seu medo está te atrapalhando. Está na hora de você mandar esse medo embora. De repente você está vendo coisas que não existem, com medo de quem está brilhando mais do que você, com medo de tomarem seu lugar. Você fica com medo. O diabo gosta do medo, porque ele cresce, então ele começa a mostrar coisas. E Jesus estava vindo e te falaram um fantasma, começou a gritar. Até em fantasma, você acreditar. Porque quando você está com medo, você acredita. Diga: eu não venci ainda, mas eu vou vencer. Eu vou te ver alegre. Eu vou te ver com a boca cheia de riso. Um dia que o pastor te perguntar lá na porta: tem testemunho? E você sorrindo vai dizer: eu tenho, e é grande. Eu tenho, porque Deus me abençoou. Plantei e estou colhendo. Estou colhendo agora. Vai chegar essa hora. Diga: vai chegar. O ouro tem que ir para onde? Para o fogo. É no fogo que queima as impurezas. É no fogo que o valor dele aumenta. Então aguenta o fogo, aguenta a pressão, aguenta a luta. Você tem que aprender a lidar com traição, com gente falsa. Você tem que aprender a lidar com olhares de desprezo, de rejeição. Você tem que aprender a lidar com pessoas difíceis. Você tem que aprender a não dar muita atenção a certas pessoas porque não merece. Você tem que aprender. Você tem que aprender a não dar atenção porque os outros ficam comentando a seu respeito, achando a seu respeito. A palavra de hoje diz assim: não temas as lutas que te cercam, pois maior é o Deus que te guarda do que qualquer adversidade que se levante contra você. As lutas da vida podem parecer gigantes diante de nós. Às vezes o peso das dificuldades tenta nos convencer de que não conseguiremos continuar. Mas a palavra de Deus nos lembra: maior é o que está em nós do que o que está no mundo. João 4:4.
Não importa quão grandes sejam os desafios, Deus é infinitamente maior. Quando o medo quiser dominar o seu coração, lembre-se de quem é o seu refúgio. O Deus que criou o universo é o mesmo que te sustenta em cada momento difícil. Ele é a sua fortaleza, o seu protetor, aquele que nunca abandona os seus filhos. Então, levante-se com fé, porque Deus já venceu todas as batalhas por você. Não temas, pois o Senhor é contigo, e nenhuma adversidade é maior do que... 3 coisas que eu aprendi sobre a vida. Oração funciona, o jogo vira e Deus é bom o tempo todo. Mesmo quando tudo ao redor parece silêncio. Eu já vi orações demorarem mais do que eu queria, mas eu nunca vi Deus falhar. Eu também aprendi, só porque algo parece que está atrasado, não significa que Deus não esteja lá agindo. Então, quanto mais eu vivo, mais eu percebo que eu sobrevivi a coisas que eu jurava que iriam me destruir. E nas vezes que eu não tinha resposta, quando eu não via, a única coisa que me restava fazer era confiar. Só isso. E no fim, Deus já estava trabalhando, mesmo quando nada parecia mudar. Tem um salmo que eu gosto muito, Salmo 27, versículo 13, que diz o seguinte: eu continuo confiante e verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Não um dia, agora, nessa vida. Quer saber? A partir de certa idade, não é mais a felicidade que a gente procura, é a paz. Muitas coisas simplesmente deixam de fazer sentido. Discussões por orgulho, disputa para provar quem está certo, amizades por conveniência, lugares cheios de gente que não acrescenta nada. A gente começa a escolher o silêncio em vez da confusão, uma boa conversa em vez de uma multidão, uma noite bem dormida em vez de viver correndo atrás do que impressiona os outros. É como se a vida ensinasse que paz vale muito mais que razão, mais do que aparência e muitas vezes mais do que dinheiro. No fim, a maior riqueza não é ter uma agenda cheia, é deitar a cabeça no travesseiro, respirar fundo e sentir que o coração está tranquilo. Porque chega um momento em que a gente entende que viver bem é muito mais importante do que viver tentando provar alguma coisa para alguém. Pensa nisso. Deus, proteja minha família, Pai. Seja o escudo da minha casa, o guarda fiel de cada porta e cada coração. Livra-nos dos perigos que a gente não vê, das armadilhas que o mundo esconde atrás de sorrisos falsos e caminhos fáceis. Coloco em tuas mãos cada pessoa que eu amo, cada passo, cada sonho, cada decisão. Que a tua mão poderosa esteja sobre nós, abençoando, protegendo e livrando de todo mal. Abençoa nossa entrada e nossa saída. Afasta todo mal, toda injustiça, toda palavra negativa. Que aqui dentro só entre o que vem do teu coração. Cuida da minha casa como só o Senhor sabe cuidar. Porque quando o Senhor está no controle, nenhum mal prospera. E mesmo quando eu não entendo, eu confio. A minha casa é tua, meu Deus, e eu descanso em ti. Cuidado você que clama e depois murmura. Cuidado você que fala com Deus e depois fica com medo. Quando nós falamos com Deus, nós temos que confiar. Quando nós estamos vivendo a fé, nós não temos que querer entender. Você nunca vai conseguir entender Deus. Deus não se entende, Deus se obedece. Em Deus nós temos que confiar. Nós nunca vamos entender a maneira que Deus trabalha. Por quê? Porque os pensamentos de Deus estão acima dos nossos, são maiores do que os nossos. Você não vai conseguir entender o jeito que Deus está trabalhando. Bispo, mas por que Deus permitiu o faraó continuar atrás? Porque Deus queria ser glorificado naquilo ali. Tem problemas que você está murmurando, mas tem vitórias no problema. Tem situações difíceis que você não enxergou ainda na dificuldade, a vitória que tem ali para você. Jesus disse: eis que vos deixo a minha paz. Quem é de Deus é da paz. Por favor, não venha dizer que você é de Deus e você arruma confusão para a vida de todo mundo.
Não venha dizer que você é de Deus e você gosta de ver o circo pegando fogo. Você gosta de inflamar. Você gosta de confusão. Não venha dizer que você é de Deus se você não é da paz. Ser testemunha falsa. Para Deus, quem semeia contenda, quem joga um contra o outro, é pior do que essas pessoas. Pessoas que inventam fofoca, que falam mentiras. Para Deus é pior do que quem derrama sangue inocente. Olha o nível de uma pessoa que semeia contenda.